92ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 14 de julho de 2020, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Sérgio Velho para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem de pé. Confiança na justiça divina. Ao mestre de canto de Davi, e junto do Senhor que procuro refúgio. Porque dizei-me, foge velozmente para a montanha. Como um pássaro, eis que o mal te extensa seu arco, ajustam a flecha na corda, para referir de noite os que têm o coração reto, quando o próprio fundamento se abala, de quem pode fazer ainda o justo. Palavras do Senhor. Cumprimento os senhores vereadores, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determina a secretária Veridiana Monteiro que faça leitura da ata. A ata da 1000ª, 90ª sessão ordinária, realizada em 7 de julho de 2020. Senhor presidente, eu me abstenho de votar a ata porque eu não estava presente, eu estava hospitalizado. Isso, obrigado. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade, com a abstenção do vereador João de Godoy. Determino que a secretária faça leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 70 de 2020 sobre verbas públicas federais. E chegou um ofício, agora há pouco também, do Executivo, senhor presidente, que eu acho que deve ser lido em conjunto com o projeto que vai ser votado depois, para ele não ficar perdido, porque trata do projeto de lei número 028, a respeito da empresa Silas Serviços de Transporte Urbanos. Então, eu vou fazer a leitura depois do projeto, em seguida do ofício. Não pode ser lido agora o ofício? É que vai ficar, diz respeito ao projeto, eu acharia mais interessante ler depois junto com o projeto. É agora que precisa ser agora, lido? né? Porque não, tranquilo. Correspondência. Se o regimento diz agora, depois a gente só retoma então na discussão do projeto. Se alguém quiser o ofício ou quiser que eu repita a leitura, eu posso fazer também. Ofício número 267 de 2020, gabinete da Prefeita Municipal de Estância Velha, 14 de julho de 2020. Ilustríssimo senhor presidente, pelo presente encaminhamos em anexo a tabela horária praticada atualmente pela empresa concessionária de transporte coletivo municipal, Serviços de Transportes Urbanos Limitada, Silas, complementando o ofício de gabinete número 255 de 2020, de 9 de julho de 2020. A empresa fica condicionada a retomar novos horários de acordo com a demanda apresentada pelo concedente, sendo que inicialmente tal incremento se dará de caráter experimental por um período de 15 dias, após decorrido o prazo. Será verificada a permanência ou não do novo horário, de acordo com o limite de no mínimo 60% do número de assentos ocupados do veículo.
Sendo que se apresentava para o momento, renovamos os votos de estima e apreço atenciosamente Maria Ivete de Godoy Grade, prefeita municipal. Seriam esses, senhor presidente. Obrigado. Entramos na ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos providentes e pedidos de informações e pedido de indicações. Pedido de providência número 088 de 2020, autor o vereador Carlos Boni. Pedido de providência número 083 de 2020, autor o vereador Valdeci de Vargas. Pedido de providência número 84 de 2020, vereador Diego Francisco. Pedido de informação número 26 de 2020, vereador Valdeci de Vargas. Pedido de informação número 27 de 2020, mesa diretora. Pedido de informação número 28 de 2020, vereador Diego Francisco. E tem mais duas indicações. Indicação número 10 de 2020. O vereador Diego Francisco, nos termos autorizadores do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Essa indicação tem como objetivo disponibilizar gratuitamente à população, através do Sistema Único de Saúde da Prefeitura de Estância Velha, kits de medicamentos para o tratamento dos sintomas do Covid-19 aos pacientes com receita médica. O principal objetivo desse protocolo é iniciar o tratamento da Covid o mais precocemente possível, ainda na fase infecciosa, pois no momento que se inicia a fase inflamatória da doença, a condição do paciente se deteriora rapidamente e muitos irão necessitar de leitos em unidades de terapia intensiva, os quais podem se tornar insuficientes segundo as projeções do Ministério da Saúde do Brasil, que aguarda por novos respiradores para ampliar o número de leitos. Um pequeno estudo avaliou 20 pacientes com Covid-19 que usaram hidroxicloroquina 600 mg dia associado ou não à azitromicina. Nos pacientes que utilizaram hidroxicloroquina e azitromicina no 6º dia, houve eliminação do vírus em 100% dos casos. Já nos quais que usaram somente hidroxicloroquina em 57,1%, não houve identificação do vírus. O fornecimento de medicamentos está instituído por Lei Federal 8.080 de 90 e dispõe sobre a sua distribuição gratuita, sendo tal obrigação solidária da União, Estados e municípios, fazendo-se atuar por meio de suas respectivas secretarias de saúde, sendo que se apresentava para o momento, renovamos voto de estima e apreço o vereador Diego Francisco, vereador do PSB. Tem mais uma indicação. Isso, PSDB, desculpa. Indicação número 9 de 2020, 7 de julho de 2020. O vereador Diego Francisco, nos termos autorizadores do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. A presente indicação tem por objetivo que o Poder Executivo institua no município de Estância Velha a farmácia solidária. Muitas pessoas possuem medicamentos em casa que acabam perdendo o prazo de validade, uma vez que conseguem a cura em período de tempo menor do que o previsto, não fazendo uso de todo o medicamento. Estes medicamentos não usados ou com prazo de validade vencido, muitas vezes acabam sendo descartados de forma inadequada no esgoto ou lixo doméstico. Ocorre que essas sobras de medicamentos, desde que estejam dentro do prazo de validade e em condições de uso, podem ser aproveitadas pela população estanciense que não dispõe de meios para sua aquisição. O programa Farmácia Solidária, sem onerar o Poder Executivo, tem o objetivo de prover a necessidade de medicamentos das pessoas com deficiência e dos idosos, por meio de implementação de uma unidade de recepção de medicamentos doados, sob a supervisão de um farmacêutico responsável e respeitando a legislação federal e estadual que disciplinam a matéria. Diante do relevante interesse social e coletivo da implantação de um programa que estimule a doação das sobras de medicamentos, forme uma consciência de responsabilidade social,
propicie um descarte adequado aos medicamentos sem condições de uso e, em última análise, contribua para que pessoas que não tenham condições de aquisição de medicamentos possam dar continuidade ao tratamento. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço o vereador Diego Francisco, vereador do PSDB. Era isso? Isso. Solicito que o vereador Sérgio Verli se manifeste referente ao pedido de vista do projeto de resolução 004/2020. Retorno ele para a mesa para votação. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos a serem votados. Projeto de resolução 004/2020 do Legislativo Municipal, autor o vereador Carlos Boni, altera o caput do artigo 170 da resolução número 004 de 2018, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Estância Velha, em regime de urgência, conforme artigo 170 do regimento interno da Câmara de Vereadores. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Já foi lido na sessão anterior o parecer. Coloco o projeto de resolução em discussão. Ninguém quer se manifestar? Em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário se levante. Eu gostaria de falar um pouquinho. Senhor presidente, sobre o projeto, eu pedi vistas, porque eu acho que quando a gente entra num caso de emergência, 7 dias já é o suficiente. Eu acredito que nós podemos manter esses 7 dias. 15 dias, eu sei que pela questão que nós podemos votar desde o primeiro até o 5º dia, mas a gente fica protelando, não sabemos como vai ser as próximas gerações aqui dentro da Câmara. Se fosse nossa equipe, concordaria que nós buscaria isso em até 15 dias. Mas eu acho que 7 dias é o suficiente para ter um acordo numa pandemia, numa urgência. Então, o regime, essa é a minha opinião, por isso que eu vou votar contra o projeto. Nada a ver com... É só por essa razão. Presidente, também gostaria só de fazer um pequeno... Vereador Django. Obrigado, presidente. Eu entendi também a preocupação do Sérgio, mas eu tenho certeza, Sérgio, que e ainda como diz o projeto, de 1 a 15 dias, né, tu tem de prazo para analisar. E ainda temos a extraordinária, que pode ser pedido, e nada diz no projeto que é proibido. Onde vem um projeto que tenha uma importância, que os vereadores entenderem realmente que precisa da noite para o dia, jamais vai se negar a votar e analisar esse projeto. Então, tinha até também perguntei para o Dr. Felipe se realmente procedia, e é exatamente isso. Então, não tenho por que não ser favorável a esse projeto da minha parte. Eu também tinha dúvida, mas não tenho mais. Ninguém mais? Senhor presidente, eu não estou bem a par dessa resolução, desse projeto, mas conforme o colega Sérgio me falou, estão mudando de 7 para 15 dias. Com essa epidemia, saúde não se brinca. Saúde em primeiro lugar. Por que não de 7 a 10, então? Por que 15 dias? Vamos diminuir. Vamos fazer uma emenda. É isso aí, senhor presidente. Eu não sei se cabe mais emenda, eu acho que não cabe mais. Porque já passou, já foi pedido visto, já foi... Dá para ser votado, então acho que não tem mais como fazer emenda agora. Pode. Desde que um líder peça visto para fazer emenda, mas eu não vejo por quê.
É isso que eu falei, presidente. O projeto não é de 1 a 7, é de 1 a 15 dias. Tem de 1 a 15 dias. Sim, então não sei. E é de 1 a 15 se o dias. Dudu não entendeu isso, é de 1 a 15 dias, vereador. Dentro desse prazo, tu pode pedir. Se for uma urgência, é votado, como sempre foi. Sim. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Eu sou contra os 15 dias. Aprovado o projeto por 5 a 2. Por maioria com a voto contra. Mas por maioria. Né? 5 a 13. Desculpe. Então, declaro aprovado o projeto de resolução 0404 de 2020 por maioria de 5 a 3 em votação única. Pode dar continuidade. Projeto de Lei 026/2020 do Executivo Municipal autoriza a aprovação da regularização fundiária do núcleo urbano informal consolidado que é ocupado na área denominada Loteamento Reinato Enio Trai, pelas modalidades REURB-S e da outras providências. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 32 de 2020, de expediente número 35 de 2020, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o projeto de lei 026 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Só eu quero comentar sobre esse projeto que já desde 2002 que esse pessoal estava lutando para conseguir as suas escrituras. E até quando o Renato faleceu, ele deixou de pagar e aí veio uma correspondência do fórum para iam ser despejados. Daí conseguimos ajustar, cobrar o IPTU, e aí a gente conseguiu um advogado, que era o Paulinho, para fazer um uso capião. Só que esse uso capião não foi para frente, porque o advogado fez uma parte e abandonou. Aí o pessoal ficou sem nada. Mas continuavam pagando o IPTU, e aí os últimos 2 anos já tem carnê, eles estão pagando IPTU pelo carnê. Então eu pediria que os companheiros todos votassem a favor desse projeto, que estão esperando tanto tempo, e que possam ganhar as suas escrituras. Eu sou a favor, presidente, porque eu sei que isso ali é uma luta de muitos anos. O próprio presidente lutou bastante, os moradores daquele lugar. É mais um loteamento a ser Regularizado. regularizado, exatamente. Obrigado. Também mais? Presidente, só para... Como presidente da comissão, ontem a gente discutiu bastante esse projeto também. E para se fazer entender bem, ali na da São Cristóvão, até próximo àquele terreno da associação ali, aqueles lotes que tem 19 lotes nessa casa que vai ser regularizado. E com certeza se faz necessário sim, até para a própria arrecadação do nosso município, né? Então, por entender isso, a comissão foi unânime, né, para a decisão desse projeto vir à votação hoje para nós, os vereadores. Obrigado. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Aprovado o projeto
Por unanimidade, vamos dizer, presidente. Quem for favorável permaneça como está e que for contrário que se levante. Aprovado o projeto por unanimidade em votação única. Projeto de lei número 28 de 2020 do Executivo Municipal que autoriza a concessão de auxílio e subvenção à empresa Silas Serviços de Transportes Urbanos Limitada e da outras providências, em regime de urgência. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 31/2020 de expediente número 37/2020 da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o projeto de lei 28 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Presidente, mais um projeto que ontem na comissão especial, também na CCJ, foi discutido por nós vereadores, Carlos Boni, Márcia Ribeiro e vereador Diego, com auxílio também do Dr. Felipe. Então a gente entendeu esse projeto, ele sim, a empresa se faz necessário, presidente, deste valor, para manter, né, mas nós entendemos o seguinte, que no projeto teria que ter no corpo do projeto, né? Ou na minuta do projeto teria que constar um compromisso da empresa com tantos horários, né, quais horários que eles vão ter que manter, os horários que nós entendemos principais, né, para a população, o que é transporte público. E também, neste meio, deveria constar também que nós temos numa situação de pandemia, que ela pode tanto oscilar, que ela pode aumentar como pode diminuir. Esperamos sim que diminua, que volte ao normal. Mas aí o valor deveria ser ali que nós sempre questionamos aqui no até, o valor tal até. Nesse projeto, onde a gente entendeu ontem que seria um dos únicos projetos que podia ter o até. Porque se trocar de bandeira e tiver hoje a bandeira preta, por exemplo, nem ônibus não pode pegar, não pode mais andar, né, aglomeração de pessoas em lugar nenhum. Então, firmas também não podem trabalhar automaticamente. Aí esse valor, se nós aprovarmos ele com esse valor fixo mês, não tem como voltar atrás, correto? Então nós sugerimos ao Alcides, que nos ligou, eu fiquei comprometido isso com a comissão ontem, e ele me pediu, eu comentei com ele e ele foi na prefeitura, agora que veio esse ofício, que a colega vereadora Vire leu antes o ofício chegado a essa casa, agora às 18h30, aliás, 17h30, e não está no projeto. Então eu gostaria de pedir vistas desse projeto e já convidando, né, para segunda-feira, se possível, o próprio Alcides e o secretário de administração, o Ezequiel, para você fazer parte na comissão, aliás, da Fazenda. Não, mas não, administração. Pode ser administração, então, e Fazenda, né? Pode ser o Ezequiel e a secretária Vanessa. Seria importante, presidente, porque Colocar o secretário e a Vanessa. Os dois secretários, depende da Fazenda, então a administração, que seria a administração que decide a retirar. Diego, me dá uma parte, por favor, para complementar a tua fala. Hoje o setor responsável pelo transporte público dentro da prefeitura é o setor do turismo. Se não me engano, a servidora Juliana. Então seria interessante esse setor se fazer presente também. Eles que são os fiscais, né, do transporte. Pode e deve, né, Diego? Mas eu entendo assim, ó, que aonde eu convocar ou convidar para uma situação dessa o presidente, o secretário da administração, que administra as demais secretarias, ele vai trazer as pessoas que vão ter aquele vínculo direto, no meu entender. Porque é de interesse também do executivo que seja agilizado com o mais rapidez possível. Então, presidente, eu acredito que é uma maneira de nós poder tratar isso no mais rápido para eles, porque a gente entende sim que a empresa depende disso para manter a linha, mas como nós somos cobrados pela comunidade em mais horários, muita gente não tem um ônibus naquele horário que precisa, nós entendemos que seria injusto nós aprovarmos sem nós ter aquela responsabilidade de estar com isso no papel, né?
Então, seria isso, presidente, dar meu pedido de vistas e já convocando eles para segunda-feira, se possível. Obrigado. Concedido. Senhor presidente, só para colaborar com o nosso presidente da comissão, Obrigado. eu acho que pode trazer à tona também é que foi começado já a construção do paradão, né? Que de repente também vai facilitar bastante a empresa. Então já pode incluir isso, já pode falar nisso também durante a reunião de segunda-feira. Ok. Ver qual é a situação. Porque sempre reclamar que não tem paradão, por causa disso tem que subir a passagem. Agora que vai ter, como é que fica? Não, muito bem. Vai ser levado à pauta, sim, vereador. Obrigado. Senhor presidente, só para colaborar também até para aquelas pessoas que nos assistem, cuja cobrança principal é com relação à ampliação do horário. Sei que os vereadores da comissão também questionaram isso, né? Que a principal cobrança da população é a ampliação do horário. Chegou o ofício da prefeita Sim. que será feito um teste para ampliação dos horários e tudo mais, né? De alguns pontos. Porém, esse ofício, essa posição do executivo não está no corpo do projeto. Exatamente, tem que estar Então no- é importante o pedido de vistas para colocar isso no corpo do projeto para que possa ser também trabalhado no sentido de se ampliarem os horários de ônibus, Sim, sim. né? E não só manter o serviço funcionando. Sim, secretário, obrigado. É isso, já aproveitando, agradecendo, né, o esforço do Alcides e também do Gregor, que foi prestativo nisso. Fazenda e Senhor presidente. administração. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Concedido. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores que nos assistem em casa. Este projeto é um projeto de lei bem polêmico, para alguns não teria necessidade alguma, mas para quem depende do transporte público a gente sabe que toca no dia a dia, que mexe na ferida do dia a dia. Ainda mais quando eles começam a tirar o horário e modificar o horário. Então, outros municípios já vêm fazendo isso não é algo inventado, algo novo que Distância Velha. É uma alternativa que, enfim, o Ministério Público, junto com a FAMORS, enfim, vem encontrando essa alternativa nesse tempo de pandemia. Sou favorável que exista, sim, algum auxílio, desde que haja uma contrapartida, né? Então, a gente vê na noite de hoje que o próprio Poder Executivo, ele reconhece que deva existir uma contrapartida da empresa, tanto que ele enviou o ofício, dizendo isso. O detalhe é que, após nós aprovar aqui o projeto de lei, a prefeita sanciona, a empresa vai cobrar, nem que for na justiça depois, 6 parcelas de 70 mil, né? Então vai ter um direito, a gente vai criar um direito para a empresa. O que me chamou muita atenção aqui, enquanto a gente estava discutindo, o vereador Django lembrou muito bem, presidente da comissão, hoje nós estamos na bandeira vermelha. Nós estamos falando daqui a 6 meses, vai ser dezembro. Até lá pode ser que a gente fique na bandeira preta ou o que a gente espera que a gente volte a ficar numa bandeira verde, que é o sonho de todos que estão aqui, que estão nos assistindo também. Agora imaginem vocês aí, na melhor das hipóteses, no melhor dos nossos sonhos, que em setembro, outubro, novembro, volte as coisas como eram, né? As aulas retomem ou não, enfim. Exatamente. A gente vai estar comprometido a dar um valor fixo para a empresa sem necessário. Então, eu acho que esse projeto está muito amarrado do jeito que ele está, né? E, enfim, a gente vai ter um tempinho a mais para discutir agora na segunda-feira. Obrigado, presidente que pediu o pedido e o presidente gringo que cedeu o espaço aqui. Obrigado. Obrigado. Então, vamos convocar o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Fazenda e Administração. Aí o Sérgio pode levar a conhecimento deles para eles segunda-feira às 2h30. 2h30 está no Comissão especial. Senhor participando presidente, da reunião da comissão. pode deixar comigo vou fazer essa ajuda líder, aí tá? para não falhar, porque nós precisamos resolver logo esse problema aí que está se agravando aí. A nossa empresa lá precisa, a população precisa da empresa. Então Obrigado. vou pessoalmente solicitar lá, quando tiver na mão os pedidos, Obrigado. tá bom? Esgotado a ordem do dia, dou início à palavra livre. Senhor presidente, o senhor me dá um minuto? Eu quero me afastar
Eu só quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui essa noite e agradecer também a recepção dos colegas vereadores quando eu cheguei a essa casa hoje de noite. E agradecer também aquelas pessoas que rezaram por mim, que oraram por mim, mandaram mensagem enquanto eu estava hospitalizado. Graças a Deus eu estou aqui novamente e a gente vai levando como se deve, com tratamento. Se Deus quiser, eu vou conseguir me recuperar. Que a minha situação não é fácil, é grave, porque é o coração e ele está envolvido em líquidos que tem que ser tirado esse líquido. Então eu agradeço a todos os colegas vereadores, as pessoas que me ligaram, que mandaram mensagem. E eu agradeço a todos. E, senhor presidente, eu posso me retirar? Pode, está liberado. Tá bom. Boa noite a todos e obrigado. Vereador Diego Francisco. Bom, então boa noite novamente. Dispenso o cumprimento por já ter sido feitos. Bem-vindo, colega vereador Dudu. É bom ter o senhor de volta nessa casa, com saúde. A gente torceu aí, torce para sua boa recuperação. Sobre a solicitação, pedido de vista do transporte público, eu acho bem pertinente ainda para finalizar. Nós estamos falando aqui, não é sobre um mês, não é sobre 15 dias, uma semana, 6 meses, 70 mil reais. A gente sabe que esse dinheiro pode fazer falta em outra área. Esse dinheiro também pode muito bem, daqui a pouco, estar voltando para uma campanha eleitoral aí na frente, né? E se fosse, não seria a primeira vez que isso estaria acontecendo. Então, como é dinheiro público, vale a pena a gente ficar em cima, vale a pena a gente acompanhar e ter todo o cuidado possível. O dinheiro é público, não é nem meu, nem da prefeita, nem dos colegas vereadores. Dito isto, sobre a indicação que eu fiz, eu já estava pronto com essa indicação desde o final de semana para a disponibilização do kit Covid, né, o tratamento precoce, muito tem se falado nisso. É um assunto, enfim, por muitas vezes que se acaba se tornando polêmico, mas eu acho válido que as pessoas tenham, então, esse direito. Conforme a Lei Federal 8.080/90, a distribuição é gratuita e é uma oportunidade, então, né, para que o tratamento seja feito antes da fase infecciosa. Eu acho válido que as pessoas que enfim, desde que com receita médica e com consentimento do paciente, eu acho válido que essas pessoas tenham direito ao tratamento. Dito isto, parto aqui hoje, vou ser bem breve na minha fala, a respeito do que eu disse semana passada e reforço aqui, volto a pedir que seja comprado mais testes para a população, mais testes aqui na cidade, para que teste uma parcela maior da população. O comércio está fechado há quase 120 dias, o número de casos, enfim, de mortes, inclusive, infelizmente, cresceu muito, né? O número de contaminados cresceu bastante também. Então, a gente vê que o comércio não é o culpado, né? Teve tempo já para os governos federal, estadual e municipal se adequar, comprar medicamento, comprar equipamento, se preparar para essa pandemia. O comércio não é culpado, né, pelo aumento do contágio, e sim a falta de planejamento, a falta de estratégia e a pouca testagem na nossa população. Para encerrar, um assunto, posso estar errado, posso estar equivocado, mas que me chamou a atenção, que a prefeitura divulgou ou agradeceu uma emenda de um senador que eu vi, eu acho que foi através do Facebook da prefeitura, depois também no jornal. Só que o que me estranha é que diversos parlamentares de diversos partidos nos ajudaram, né, nesse momento de muita dificuldade no município. Quase que todos os partidos mandaram emendas para cá, olharam para a Estância Velha, mandaram recurso e eu não vi essa mesma divulgação, essa mesma atenção por parte da Prefeitura Municipal. Então me causou uma estranheza também, enfim, daqui a pouco o cara está pedindo uma atenção para que na frente isso não se repita e que todos os parlamentares, senadores, deputados federais, enfim, que mandaram recursos para cá, tenham um tratamento igual, né? Que não seja que para uns vale mais e para outros vale menos. Por hoje era só, eu agradeço a atenção de todos, desejo uma boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas
da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que nos assistem aqui pelas redes sociais. Primeiro, eu queria comentar sobre essa questão dessa medicação, todas elas aí, eu sei que aqui no Brasil se está politizando muito toda essa medicação. Eu parto do princípio, inclusive olhando uma live da ACI de Novo Hamburgo, conversando com prefeitos, conversando com doutores, um médico daqui do combate ao Covid no Rio Grande do Sul, enfim, várias pessoas. Eu parto do princípio que quem se formou foi o médico. Então o médico ele deve saber o que ele pode e o que ele não pode usar. Então se o médico, a partir da pressão política que acabou se tornando em cima de alguns medicamentos aqui no Brasil, o médico deve saber se ele pode usar aquilo num paciente, se ele conseguiu diagnosticar aquilo, ele tem o estetoscópio, ele tem as mãos dele, ele tem todo o conhecimento dele, seja de um curto espaço de tempo ou de um longo espaço de tempo. Ele vai fazer a anamnese, vai fazer aquela análise, vai buscar o norte ali naquela situação, e em cima disso ele vai criar um diagnóstico. Todos nós aqui, já passamos por um médico, onde ele deu um medicamento, e aonde a gente foi depois, 2, 3 dias depois, uma semana depois, um mês depois, e aquele medicamento não surtiu efeito, ele mudou o medicamento. Eu já fui várias vezes em dermatologista, por exemplo, estou numa situação de pele que o médico diz, olha, dentro da dermatologia nós fazemos testes. Um médico conceituadíssimo, muito bom por sinal. Fizemos um teste. Se isso não funcionar, dependendo da reação, como funcionar, até porque cada corpo tem o seu próprio biotipo e reage de uma maneira diferente. Tem gente que padece de uma coisa, enquanto que outros passam tranquilamente. Então, eu entendo que, particularmente, é o médico que tem que tomar a decisão. Se, porventura, for uma situação um pouco mais perigosa, como em várias situações de cirurgia e tudo mais, o paciente entra de acordo, um familiar entra de acordo, enfim, se sabe do risco. Mas é a classe médica quem tem que definir sobre procedimentos médicos. Tirando isso, o resto está sendo feito muita politicagem em cima disso e eu particularmente não sou a favor disso. Entendo que a responsabilidade é médica. Saindo desse tema, até agradeço, eu vi uma postagem ontem, se não me equivoco, da Prefeitura, onde teve uma reunião para tratar sobre o sistema e estava presente o doutor Ricardo. Então, a primeira vez que eu vi, e o enfermeiro Edson, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi uma reunião sobre o Covid onde tinham pessoas da saúde junto na reunião. Pelo menos a primeira vez que eu vi uma divulgação onde tinham pessoas da saúde que são entendidos no caso. Dr. Ricardo, conceituadíssimo aqui em instância, todo mundo praticamente conhece ele, tem suas referências, cada um com seu discernimento, mas é um médico dando a sua opinião. Ele particularmente disse que, não, assim como a grande maioria, não aprova medicamentos que não tenham passado por análises, por toda uma situação e tudo mais. Entendo a posição dele, mas acredito que cada médico, dentro do seu conhecimento, vai estar sabendo tomar a melhor decisão possível. E assim esperamos. Na sequência, eu gostaria de falar de novo sobre o PL 3230 de 2020, que foi aprovado, projeto de lei, que é o auxílio às empresas, que eu já comentei aqui, eu acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. Mesmo sendo um projeto federal, a Prefeitura Municipal ela deve estar buscando informar aos nossos empresários de que maneira eles podem chegar a conseguir esse empréstimo. É um empréstimo a um custo de 1,25% mais Selic, com uma carência de 12 meses, onde pode ser pago em até 36 meses. Isso pode fazer a diferença entre o empresário conseguir sobreviver ao Covid ou fechar as portas. Então, mesmo que isso não seja do caixa da Prefeitura, cabe à Secretaria de Indústria e Comércio estar orientando aos nossos empresários para que eles saibam de que maneira eles podem ter essas facilidades aí para que mantenha essa receita no município. Então é importante também que a Secretaria da Indústria e Comércio se manifeste nesse sentido. Nós temos notícia aí do pessoal de terceirizadas, inclusive teve uma publicação de uma senhora que trabalhava no posto do Floresta. O pessoal das terceirizadas, sem receber, já não é de hoje. Essa senhora, já conversei com ela 6 meses atrás, ou seja, ela vem sofrendo isso há muito tempo. E são aquelas pessoas que não se calam, por quê? Porque estão sofrendo. Eu imagino quantos não estão sofrendo também. É responsabilidade da Prefeitura, do município, garantizar que os trabalhadores que estão trabalhando para essas empresas terceirizadas, que prestam serviço para o município, recebam seu salário dignamente. Essa senhora fez um desabafo na rede social, fez um desabafo por já não aguentar tanta pressão, aí a empresa chamou ela e demitiu ela.
e ainda obrigou ela a retirar a postagem da rede social. Sabe, isso... obrigado. O espaço de liderança lá, senhor presidente, que já passou e não apitou. Obrigado. Então, isso aí é o direito da pessoa se manifestar. Eu sei que muitas vezes as pessoas se manifestam com muita ira e tudo mais, mas nesse momento ela estava fazendo um desabafo, com isso perdeu o emprego e ainda foi obrigada a retirar a postagem da rede social. Né? Então, esse tipo de situação também é a função do Poder Executivo estar administrando para que essas empresas recebam de acordo com o pagamento que elas estão dando para os funcionários. Nós temos que garantir que esses funcionários estejam recebendo porque estão prestando serviço à comunidade. Sobre a transparência das verbas públicas nós já falamos, né? Já falamos, inclusive aqui, sobre esse projeto de 6 milhões, todo mundo está falando, mas veio 6 milhões, pessoal. Veio em 4 parcelas de 1.600.000, isso é devido à queda da receita. A queda da receita está projetada em 20%, a receita estava projetada em 175 milhões, então a queda seria 35 milhões. E por enquanto, para a queda da receita vai vir, que ainda não veio as 4 parcelas, 6 milhões e pouco. Então ainda estamos aquém 29 milhões praticamente, em cima do que era uma receita projetada. Esse dinheiro está vindo para isso. Depois tem os auxílios Covid, muito bem dito pelos colegas, emendas de políticos, a própria Câmara mandou 200 mil para a Prefeitura, para ajudar, para auxiliar. Então, isso são os auxílios. Veio esse dia, aprovamos um projeto de 700 mil, isso é uma coisa. Então, não são esses 6, que daí, primeiro havia sido anunciado 7 milhões, e depois foi falado, na verdade, bateu em 4 parcelas de 1.600.000 e algo. Não é todo esse dinheiro só para isso. Então a gente tem que ter mais discernimento e entender que está acontecendo uma queda enorme na receita. E nós precisamos que eles enviem dinheiro para nós, para que a Prefeitura, para que o Poder Executivo consiga manter todo o processo, para que a gente também vá mantendo o nariz para fora d'água. Em relação ao processo da CPI, estive em visita, acho que até a colega Márcia esteve comigo, o colega Django, não me recordo bem certo ainda. Me corrijam, por favor. Nós tivemos em visita ao promotor há uns 2 meses atrás, falando sobre a CPI, porque houve um indiciamento, foi para a Polícia Civil, foi encaminhado para o fórum com um indiciamento, ou seja, considerando culpado, né? E aí o promotor nos disse que isso foi encaminhado para a promotoria especial que cuida dos prefeitos, no caso, do julgamento de prefeitos. Então estamos aguardando, estamos monitorando isso, já deveria ter sido resolvido, até porque quando é com indiciamento, a princípio a promotoria vai para bater martelo, em respeito ao trabalho da Polícia Civil. Então não sei por que está se prorrogando, já faz 1 ano que está tudo encaminhado e a gente ainda não tem uma resposta. Enfim, ficamos aí, esperando. A questão também que a gente está vendo ali no centro Covid, né? Muitas filas fora, temos um espaço enorme lá dentro, essas pessoas não precisam ficar ali fora no frio e na chuva esperando, elas podem ser encaminhadas lá dentro, tem um monte de cadeira para sentar, vão sendo atendidas, tem espaço lá para 50, 70 pessoas sentadas, com distância, com respeito, com tudo. As pessoas não precisam ficar na rua, no frio, na aragem ou na chuva. Elas podem estar lá dentro. Outra situação, elas vão ali, 3, 4 remédios, medicamentos que eles estão passando para essas pessoas, aí as pessoas saem dali, elas são obrigadas a ir lá na farmácia também, na chuva, no frio, se é de noite, aí tem que ir no outro dia. Por que esses 4, 5 remédios que estão sendo praticamente padronizados para essas pessoas já não se encontram de uma certa forma no centro Covid? Se é aqueles remédios, aqueles 4... Entende? Então que se faça então uma farmacinha ali, para que então se possa, a pessoa já sai dali com o medicamento. Não tem que vir no outro dia de novo e protelar e tudo. Acredito que a gente tem como agilizar um pouco mais esse processo para melhor atender a nossa comunidade. Vereador Carlos, por favor, permite uma parte para colaborar na tua fala? Com certeza. Hoje à tarde teve reunião com as coordenações da atenção básica, né, das unidades de saúde, e nós levamos, inclusive, essa sugestão, né, para melhorar o atendimento no centro Covid. Tá? Porque nós trabalhamos na ponta, nas unidades de saúde, e também recebemos muitas queixas dos usuários em relação ao atendimento ali do centro Covid, né? Um número de pessoas muito grande aguardando, né? E em relação aos medicamentos também, porque teve situações também que foi dito lá que os usuários saem do centro Covid e tem uma medicação que vão buscar no posto do centro, na unidade do centro, né?
Então, acho uma boa sugestão, né, de melhorar isso. E também levamos, só para concluir, levamos mais uma sugestão hoje ao secretário da Saúde de ampliar o atendimento no Centro Covid para os finais de semana também, né? Inclusive utilizando os profissionais da rede, que se colocam à disposição. Tem muitos profissionais que querem e que estão se colocando à disposição para trabalhar no sábado e no domingo também, auxiliando o atendimento no Centro Covid. Perfeito. Agradeço a sua colocação, colega. Então, nada melhor do que uma pessoa da área, colega Veridiana, colega Márcia, aí, com a mesma situação, já porque enfrentam isso nos seus postos, onde estão trabalhando, enfrentam isso, então é isso aí. O que eles puderem fazer para melhorar esse atendimento lá no centro é muito, muito bem-vindo. Dito isso também, estive esse domingo, um colega, eu vou solicitar um minutinho lá para concluir, tá, senhor presidente? Obrigado. Um colega me chamou lá nos Cardeais, novamente, aquele dinheiro que o senhor mesmo buscou para fazer a obra lá, está lá. Nós temos a obra aqui na frente, a obra da futura Caixa Econômica, que está sendo feita aqui na nossa frente, aqui na frente do Benu, andando. Hoje estávamos ali, mais de 10 trabalhadores, tudo andando, tudo a pique normal. Lá se está perdendo, já se perdeu o prazo, está se perdendo o tempo, sabe? Aí tem uma situação que eu me lembro quando eu fui fiscalizar o posto do Campo Grande. Conversando com o rapaz lá, eu acho que era um capataz da empresa, eu perguntei para ele em quantas obras eles estavam. Eu digo, não, hoje a nossa empresa está em umas 10 obras, mais ou menos, entre Novo Hamburgo, Estância, Portão, e enfim, coisa e tal. Eu digo, quantos funcionários vocês são da empresa? Nós somos 8. Ou seja, aonde se gritar mais, se tem atenção. Por quê? Porque eles pegam muitas terceirizadas, isso e aquilo, botam um capatazinho para cuidar aqui numa obra, noutra, terceirizam tudo o resto, e a prefeitura que não grita, não ganha obra. Então nós vamos ter que começar a gritar de novo. A gente achou que já tinha passado por essa fase, mas pelo visto nós temos que voltar a gritar. A obra está lá parada, o dinheiro está sendo jogado fora, aquela madeira já não tem mais como aproveitar, e o pessoal está precisando. Está precisando. Tá certo? Dito isso, quero agradecer então a todos os colegas, as pessoas que nos assistem aí nas redes sociais, e esperamos que na próxima semana tenhamos mais soluções e menos problemas. Obrigado a todos e uma ótima semana. Obrigado. Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, uma boa noite. Eu tenho evitado, senhor presidente, a fazer alguns comentários em relação à pandemia, né, e principalmente das situações aqui no nosso município, sendo trabalhadora da área da saúde, e evitar, né, de que se use muito politicamente a questão da pandemia e agora a questão do kit Covid-19. Mas com o que aconteceu ontem aqui no nosso município em relação à prescrição do kit, eu não posso deixar de me manifestar hoje em relação a isso, tá? Então, quero começar dizendo que tempos são esses. Certamente o mundo, o Brasil, o nosso estado e o nosso município já viveu dias muito difíceis. Crise na saúde, economia, política, que não nos é estranha. Aliás, houve tempos que outras doenças também muito nos afetaram, como, por exemplo, a epidemia da meningite lá nos anos 70. A ditadura militar escondeu da população até que ela tomou uma proporção que não havia mais como esconder, para só então realizarem campanha de vacinação massiva. Milhares de crianças e adolescentes sofreram as consequências desta atitude tardia. Eram tempos escuros, onde as liberdades que a democracia nos concede hoje e as informações dos fatos nos eram negadas, atrasadas e até manipuladas. Atualmente, enfrentando um novo ataque à saúde da população que nos assusta e causa medo.
quando a maioria dos países do mundo afetados pelo coronavírus tomaram medidas centradas em fundamentos científicos e técnicos, alguns países, e entre eles o Brasil, têm o seu principal dirigente, desde o início, agindo de forma enviesada, anticientífica, negacionista na reação e combate a esta pandemia. Num momento delicado, complexo, deveríamos todos sentar ao redor da mesma mesa, tomar decisões conjuntas com base no conhecimento científico. Ao contrário disso, o presidente e até prefeitos apresentam um comportamento contraditório. Alguns afirmam sua fé numa entidade divina e criadora de tudo, mas negam aquilo eles próprios que dizem que é um dom divino, a inteligência humana, reafirmada pelas descobertas da ciência. Pois, agora abandonam a ciência e instigam, quase obrigam, vereador Carlos, médicos a negarem o próprio conhecimento e aderirem a práticas sem qualquer validade científica fundamentada. Ou seja, mero senso comum. Estamos descendo ao tempo das infusões, dos chás, passes mágicos de curas e outros procedimentos sem qualquer fundamento científico. Estamos em pleno século XXI, mas aquele que deveria conduzir a nação para abrir novos horizontes de conhecimento, coloca em dúvida o que a ciência orienta e revela. Agora, prefeitos e até vereadores da nossa cidade e da nossa região estão, por vias indiretas, prescrevendo hidroxicloroquina, usada para infecções reumáticas e dermatológicas e contra a malária, e ivermectina, uma medicação eficaz com vermes e preventiva contra piolhos, numa espécie de kit Covid-19. Guiam-se pelo senso comum, pelo murmúrio, solicito meu espaço, presidente, pelo diz que me diz que, ou seja, querem criar uma espécie de xaropagem milagrosa, que possa ser usada de forma preventiva e no combate inicial ao vírus. Mesmo sem a afirmação da ciência, induzem a população a pressionar os médicos a escreverem medicação fora da bula, sob o argumento de que o próprio cidadão se responsabilizará pelas consequências e efeitos colaterais que puderem vir a vir. Temos um país onde o presidente, que recorreu à justiça para não mostrar o resultado do seu exame depois de uma viagem aos Estados Unidos, onde quase a totalidade da sua comitiva se contagiou, e que aparece dizendo que o mesmo testou negativo. Agora se diz infectado. E se mostra tomando um medicamento como hidroxicloroquina, supostamente prescritos por um médico da presidência. Ele está mesmo com Covid-19 agora e antes não estava? A medicação que mostra tomar é mesmo hidroxicloroquina ou algum placebo, visando induzir a população ao mesmo tratamento? No que acreditar? Ainda prefiro a ciência como referência da verdade. Senhor presidente, diante disso, o que vemos nos líderes que a população elege para gerir o município, o estado e o país,
ou que elege para o parlamento, para as câmaras municipais, é a adesão a preceitos políticos eleitorais no trato da saúde pública. E hoje se deu perceber claramente de novo isso dentro desta casa. Sim, infelizmente, esta questão tão delicada e trágica, visto que temos nos registros oficiais quase 2 milhões de infectados, e já nos aproximamos dos 80 mil mortos por Covid-19. Ganhou por parte do governo federal contornos de disputa político-eleitoral. E isso respinga nos estados e nos municípios. Triste, muito triste, trágico. Em relação ao que foi manchete na internet, nos jornais de circulação no município, dando conta de que a prefeitura estaria liberando, mediante determinado preceito de responsabilidade jurídica ao usuário, o uso de um kit Covid-19, nele incluído o uso da medicação de hidroxicloroquina, o médico infectologista Ricardo Ziegel, que integra o quadro dirigente da área da saúde do nosso município, fez a seguinte afirmação, já bem dito aqui também antes pelo vereador Carlos. Como infectologista, não recomendo o uso de medicamentos sem comprovação científica, mas a decisão será de cada profissional. E disse também, a utilização dos medicamentos fora da bula, ou seja, sem recomendação para aquilo para o qual ele está sendo prescrito, devem ser de comum acordo entre médico e paciente, mediante a assinatura do termo de consentimento. Colegas vereadores, vejo nisto uma contradição. Adere-se ao senso comum. Não se instrui a população, antes a instigam a buscar tal tratamento e pressionar o médico para prescrevê-lo. Daí estabelecem um parâmetro. O tratamento deverá obedecer a um acordo entre médico e paciente, mediante a assinatura de um termo, descompromissando o poder público e o profissional da saúde das consequências do mesmo. Ou seja, não há segurança quanto à eficácia, nem quanto aos efeitos colaterais da medicação prescrita sobre a saúde do paciente. Considera-se ainda que 80% das pessoas afetadas pela Covid desenvolvem uma forma leve e acabam se curando com o tratamento convencional, que já é ministrada para as mesmas. Só para concluir, presidente, só para concluir. Com base em protocolos médicos do próprio Ministério da Saúde, que é o que seguimos. Por fim, senhor presidente, aqueles que forem infectados sigam à risca integralmente os protocolos médicos de isolamento e distanciamento. A vacina virá, justamente como consequência da pesquisa e da ciência. Até lá, cuidemo-nos todos, evitando aglomerações, usando máscaras, lavando as mãos e tomando outros cuidados de asepsia e de higiene. Nisso, não há efeito colateral nocivo algum no combate que todos estamos travando contra a Covid-19. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Eu só queria agradecer a todos os vereadores pela votação do projeto da regularização do loteamento, não é loteamento lá do Renato Trai, que agora, eles, de tanto tempo, eles vão se sentir, pelo menos com as suas escrituras, com o seu terreninho, que é pequeno, mas tem o seu lugarzinho para agora garantir a vida deles. Acho que pessoas que vão ficar muito satisfeitas, porque tantos anos foi lutado por isso e, graças a Deus, hoje todos os vereadores votaram a favor. Muito obrigado. Vereador Valdecir Vargas.
Cumprimento o presidente da casa, os demais membros da mesa, a vereadora Márcia Veire, Plínio, doutor Felipe, demais funcionários da casa. Presidente, a minha fala hoje é meio curta. Primeiro, eu agradeço então aí, mais uma vez, a compreensão dos colegas vereadores, de você também, presidente, por acatar os pedidos de vista, então, que a gente quer muito ser transparente e justo com a nossa população, com a nossa comunidade, que é quem nos coloca a incumbência de decidir aqui o melhor para a nossa comunidade, presidente. Então, tenho por um entendimento meu mesmo, que por dever nosso, como vereador e meu, atender os anseios de quem nos trouxe a tão importante cargo aqui nesta casa. E, dito isso, também faço uma análise de tantos que precisam hoje ônibus. A gente entende, claro, perfeitamente que não é possível a empresa colocar os horários que tinha antes desta praga ter acontecido nas nossas vidas, que é essa epidemia. Não é possível. Mas quanta gente que hoje ela tem que pegar um Uber, né? Tem que sair mais cedo de casa, chuva ou frio, para poder dar o seu meio, dar o seu jeito para ir até o seu trabalho, por não ter horários que coincidem com o que necessita ser cidadão. Então, eu entendo que não seria justo mesmo, como bem dito antes para o Diego também, nós aprovar um projeto que, da maneira que ele está, sem ter melhores esclarecimentos, importante que esteja na lei, e que se tivesse neste projeto, ou até esse tanto, porque eu estou batendo nessa tecla, onde se disse antes, amanhã eu rezo e peço a Deus que máximo daqui uma semana ou duas, vamos dar uma semana a mais para esse vírus sumir das nossas vidas, e que isso volte ao nosso normal, né, Márcia? E daí esse dinheiro ficaria nos cofres públicos, onde poderia ser investido na educação, então que compre respiradores, né, Sérgio? Que seja investido então ao combate, para combater essa praga, esse vírus, e não daqui a um pouco nós investir numa empresa, claro que ela sendo privada, é complicado, mas ela presta serviço público, é entendido. Mas como esse valor que nós aprovarmos hoje, do jeito que está, nós vamos estar passando por tantos meses para essa empresa, nós não vamos estar melhorando e tirando aquelas pessoas que não têm, né, aquele horário de ônibus, aquelas ruas que foi deixada de fora dos horários que antes eram feitos e que são de grande necessidade pela comunidade. Mas é 2, 3 passageiros naquele bairro nesse horário. Mas aqueles 2, 3 passageiros é todos os dias e eles precisam. Então, se tem o ônibus, teria que ter. E nós, para auxiliar desta forma, nós teríamos que ter também, né, esta certeza e esta também convicção que nós estaríamos ajudando a todos. Então, é notável que toda a comunidade, aquele que tem hoje o transporte, beleza, que vai ser mantido. E aquele que não tem, não seria justo, né? Está pagando seus impostos e ser colocado naquela linha que o meu vizinho tem ou não tenho, citando vizinhos como exemplo. Mas espero isso mais cedo possível nós resolver. Segunda-feira acredito muito que seja melhor, né, colocado e feito no projeto. Então será liberada a votação dos demais colegas vereadores e cada um tem o seu entendimento, eu já tenho o meu. Mas mesmo assim, como presidente da comissão, eu tenho o dever de fazer o melhor, acima com a ajuda dos meus colegas, da Márcia, do Diego, da Comissão Especial. O Carlos faz isso também na CCJ, onde eu também faço parte das duas comissões, agora titular, após o pedido da colega vereadora Veire se afastar definitivamente da comissão. Então, eu estou nas duas comissões também, presidente. Então, a gente tem esses 4 vereadores aí, a gente sabe o quanto nós debatemos nas segundas-feiras, às vezes falta até horário para nós. Ontem saímos daqui 4 e pico já, e um monte de coisa ficou para a próxima semana, né, vereador?
Então, nós vamos... Só para concluir com o meu espaço. Então, nós vamos buscando, presidente, reunião após reunião, com esses colegas vereadores que representam os demais e a nossa comunidade, a ser mais transparente possível e ter um entendimento que quando chega nessa tribuna ou chega nesse plenário para votação, projeto, nós temos a certeza que os demais colegas vereadores que não acompanham e nos confiaram essas tal cargos, dele estar mais perto da perfeição possível, porque se você não tem como acompanhar, todo vereador não tem como acompanhar todas as discussões, eu já estive fora dessa comissão também, não acompanhava todos os projetos, não. E a gente sabe que o pessoal aqui, os vereadores, os colegas, presidente... A gente confia na comissão. Exatamente, eu agradeço. Né? Então a gente faz aqui, presidente, o melhor possível. Muitas vezes as pessoas dizem, não, a comissão está barrando, está trancando, está fazendo politicagem. Não é politicagem. Tudo que nós queremos é ser correto e fazer o melhor para a nossa comunidade, entendeu? No mais, presidente, eu gostaria só de dizer isso e deixar também o convite aqui aos demais vereadores, que a comissão ela é composta por esses vereadores que foram citados, mas que todos os vereadores são sempre bem-vindos, se quiserem participar, escutar e acompanhar. Para nós é sempre um prazer ter uma opinião também de um colega que para nós, independente de quem seja, se faz parte ou não, na minha comissão que presidente sou, eu jamais vou deixar de ouvir, seja ele da comissão ou não, a gente vai ouvir, vai acatar a sugestão e debatê-lo. Tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos e Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Obrigado, vereador. Vereadora Veriana Monteiro. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Só queria fazer uma colocação a respeito da indicação de doação de medicamentos para a farmácia e para ser aproveitado pela comunidade que não tem condições de adquirir, que esse ato e esse processo e esse trabalho em busca de doação de medicação, ele já existe, né? Já é feito pela maioria das equipes de saúde. O que a gente pode trabalhar em conjunto com a Secretaria de Saúde já está intensificando isso, porque as agentes de saúde, até em visitas domiciliares, é uma das orientações que elas dão, né, para as famílias. Quem tiver medicamento que não esteja fazendo uso, que faça doação, e essas medicações são encaminhadas à farmácia básica do município, onde é mais centralizada e tem condição de melhor distribuir esses medicamentos. Então, isso já é uma prática de anos já feita pelas equipes de saúde do município. Óbvio que sempre é importante a gente estar divulgando isso e intensificando as ações. Com relação à questão do Covid, só para corroborar com aquilo que a vereadora Márcia colocou, né? É um trabalho nosso como profissional da saúde, né? Muito mais do que como vereadoras. Então, assim, a gente se dedica a isso e se preocupa com a saúde da nossa comunidade como profissional desde o momento que a gente veio trabalhar no nosso município. Então, a nossa função como vereadora vem complementar isso e continuar o trabalho, né, em direção a melhorar e a qualificar a saúde do nosso município. Mas, enfim, não só os kits de medicamentos estão a critério médico, né? Os testes rápidos também. Então, a gente viu divulgação na mídia que teremos testes rápidos, testes de Covid disponíveis nas unidades de saúde. E o que acontece? A comunidade chega até as equipes de saúde e cobra para fazer um teste que não está disponível para todo mundo. E, infelizmente, no momento não existem testes disponíveis para todo mundo. Os testes são realizados, sim. As equipes receberam hoje kits para fazerem os testes rápidos, mas eles têm critérios estabelecidos em fundamentos científicos e técnicos, que quem vai definir quem fará o teste ou
não, é a equipe de saúde, normalmente médico em conjunto com o enfermeiro. E esta equipe que vai definir quem precisa, quem deve e quem necessita fazer o exame. Então, ele não é para qualquer pessoa que teve contato. Inclusive, nós, profissionais de saúde, temos contato, com pessoas com o Covid. E não é porque a gente tem contato todo dia que a gente faz o teste todo dia. São pessoas com sintomas, pessoas graves, com comorbidade, pessoas que trabalham com outras pessoas e podem estar expondo essas outras pessoas a risco. Aí a gente testa para poder estar liberando com segurança essas pessoas para os seus trabalhos. Enfim, tem uma série de critérios, que as equipes seguem dentro dos parâmetros técnicos científicos dados pelo Programa do Ministério da Saúde, E esses parâmetros, eles são atualizados, a gente está sempre se atualizando, eles são revistos praticamente todo dia, toda semana tem alterações, tem mudanças, então as pessoas têm que ter consciência que quando elas chegam numa unidade de saúde, elas vão lá para fazer uma consulta e não para exigir o que elas, no seu senso comum, acham ou acreditam ser o melhor. Porque isso gera um desgaste muito grande para as equipes de saúde, para os profissionais. Além da gente estar sob toda a pressão da pandemia, tem mais essa cobrança externa da população. E outra cobrança que vai vir, como a vereadora falou, é em relação aos kits de medicamentos. Então, existem vários estudos e que não trouxeram comprovação nenhuma da real funcionabilidade desse medicamento no combate ao Covid. Tanto que o nosso próprio infectologista, como o vereador falou, renomado e reconhecido no município, não concorda. Não concorda, solicito meu espaço de liderança para concluir. Não concorda com o uso, mas devido a uma pressão popular do senso comum, e ao desespero e ao pânico que acaba se instalando, os nossos líderes que deveriam tomar as rédeas dessa situação acabam cedendo à pressão popular e deixando os fundamentos técnicos científicos muitas vezes de lado. E isso não é bom. Isso nos preocupa como profissionais de saúde. Então, também, os kits serão distribuídos com critérios médicos, com critérios profissionais, de protocolo, sempre que necessário. Nós temos medicações que já estão sendo usadas, que têm ajudado muito no combate, que é a azitromicina e o Tamiflu, que já estão sendo usadas, e que já estão dando resultado, e que a população já está tendo acesso, a nossa população tem acesso quando precisa. Então, que a população tenha isso bem claro. Ela precisa, quem tem sintomas, precisa sim de uma assistência técnica científica que é de um profissional da área da saúde. É ele que vai definir o uso ou não. Isso não vai ser distribuído assim em larga escala, nem os testes estão sendo realizados dessa forma como as pessoas imaginam. Então, se cria realmente, infelizmente, uma mídia muito direcionada à política nesse momento, e muito pouco voltada às questões técnicas da área da saúde. Mas, enfim, a gente vive também numa sociedade democrática, onde não é possível se negar o direito de acesso das pessoas a nenhum tipo de medicamento, enfim. E a gente vai continuar trabalhando, tentando dar a melhor assistência possível e, sempre que possível, esclarecendo as pessoas. Tentando levar a informação mais dentro daquilo que a gente acredita ser o correto, e baseado em procedimentos técnicos, em fundamentos técnicos, em estudos que tenham comprovação. Pelo menos esse é o meu compromisso. O meu compromisso que eu assumo como profissional da área da saúde, em seguir fundamentos técnicos e científicos e manter a seriedade do meu trabalho, tanto como enfermeira como vereadora. Levar a informação mais correta ou mais próxima da verdade, porque a verdade é uma coisa que também a gente vai se adequando e modificando conforme as informações vão sendo atualizadas.
essa seria a minha colaboração assim na noite de hoje, e dizer que sim, conforme já a vereadora colocou, isolamento nesse momento é a melhor solução para todos, né? Para que a gente evite espalhar esse vírus, principalmente tendo maior cuidado com aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas de maior risco, né? Porque a maioria de nós vai passar, 80% das pessoas têm sintomas leves, vão passar com a cloroquina ou sem a cloroquina, vão superar e a gente vai ficar bem, e se um colaborar com o outro, a gente vai passar por isso e daqui um pouco isso será somente uma memória ruim nas nossas mentes. Né? Então, seria essa a minha contribuição. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Sérgio Ferro. Boa noite, senhor presidente, à mesa, colegas de trabalho, aos vereadores, ao Plínio, nosso presidente do PDT. Assim, ó. Django, sobre ali o transporte, ali, as Silas, né? Eu concordo plenamente. Nós temos que ter uma averiguação daquilo ali de como fazer se a bandeira mudar. Vamos supor que passa tudo daqui a 2 meses, ou se transforma isso em baixar custo para passagem, ou não se paga, né? Nós temos que ter esse gatilho mesmo. Nós não podemos simplesmente assinar dessa maneira. Por isso que nós estamos aí, né? E com certeza, vocês me passando as informações aí dos nomes que ali é oficial e o mais rápido possível. Vou à nossa administração e pedir o mais rápido possível para eles estarem aqui, porque isso é uma necessidade da população, né? Que tenha mais horários, ou que esses ônibus andem, que a empresa também tenha uma certeza de poder pagar seus funcionários, né? Que a crise chegou lá também, né? E a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade do administrativo e do legislativo. Caminhar junto, né? Então, eu agradeço ter segurado ali e vamos achar uma solução o mais rápido possível para resolver esse problema. Também falar sobre a política em cima desses remédios, né? Eu não sou farmacêutico, não sou médico, não é questão que a gente tem que estar dando receita, né? A gente vê muito politicagem nisso aí, verdade mesmo, que a gente se preocupa com o que pode acontecer para algumas pessoas que o médico prescreve isso aí e a pessoa assina que quer tomar mesmo, é uma coisa de cada um. Então cada um pensa bem no que vão fazer. Porque o melhor remédio é, se tu pode ficar em casa, fica. Se não pode, tem que trabalhar, tem que enfrentar. Como nossos colegas falaram, todos nós temos risco de pegar. Cada um vai ter um formato de doença, de sintomas. Então nós temos que pedir higiene total. Nós vamos exagerar na limpeza. Vamos procurar lavar bastante as mãos. Tá frio, mas vamos ter que encarar isso aí, não adianta. Bastante álcool gel. Porque a gente tem que pensar nos nossos familiares. Às vezes não é nós, é os que estão perto de nós é que vão sofrer a reação. Desejar ao Dudu melhoras o mais rápido possível, que teve aí hoje com nós aí, já está arriscando até, vou dizer bem sério, se eu fosse ele não viria, porque ele tem que cuidar hoje é da saúde dele, que ele já fez muita coisa pela sua cidade, hoje ele pode ter esse cuidado da saúde dele. Mas é um guerreiro. Também fico triste que a doutora Eunice, né, nos deixou, né, nossa advogada da prefeitura, né, de uma hora para outra, né. Foi triste, né, mas faz parte da vida, né. Meus pêsames à família e a toda a prefeitura pela falta de uma pessoa tão entendida nessa área. Hoje eu não vou me estender muito, tá? Deixar agora a fala para o nosso colega. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo e uma boa noite a todos e bom retorno aos seus lares. Obrigado, vereador Sérgio. Vereadores, Otário Cevalo.
Cumprimentando o presidente. Cumprimento os demais representantes da mesa, vereadores, funcionários, doutor Felipe e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro assunto dessa noite, quero reiterar aqui um pedido verbal que eu fiz por escrito no dia 25 de 10 de 2019, que dizia respeito à limpeza e à troca de iluminação para maior segurança na escadaria do Rincão dos Ilhéus, na rua Visconde do Mauá. Para surpresa minha, está lá o lixo, a lâmpada não foi trocada, falta um poste e nada foi feito. Agora de manhã, para complementar, o cidadão que mora ao lado me chamou lá, está botando um telhado novo na casa dele, me chamou lá, tem 2 árvores gigantes ao lado da casa deles ali, que estão podres, vão cair. Eu fui lá pessoalmente olhar. Então eu peço encarecidamente, não sei se é meio ambiente ou é obras, para que vão lá e dêem uma olhada, porque se uma árvore daquelas cair, elas vão pegar de 2 a 3 casas ali. Aí o estrago vai ser maior. Peço então, se alguém estiver me assistindo, que o nosso líder de bancada do Executivo passe para eles essa minha indicação. Agora de manhã também eu fiz uma visita ao pontilhão da 1º de maio, que está sendo construído. E chegando lá me deparei que vão realmente fazer mais um pontilhão ali de madeira novamente. Eu não sei se vale a pena fazer nos tempos de hoje, gente. Porque o custo talvez, lógico, 50% mais barato. Mas se vamos pegar por anos de durabilidade de uma ponte dessas, eu acho que nós estamos no retrocesso. É uma ponte de 3 metros por 8, que dá 24 metros quadrados. Inclusive, a parte lateral da estrutura está pronta. É só fazer o concreto por cima. E ela não é aquela água que vem lá do balneário. Então não é uma ponte que cria, por exemplo, que vai ter risco ali de arrancar ou alguma coisa, mas ali passa muito peso, muito caminhão pesado. Então eu não sei, mas eu já vi lá as madeiras, eu acho que agora é tarde, de repente vão fazer ela de madeira, mas eu acho um retrocesso para mim, porque nós temos que pensar um pouco maior. Fazer pontilhão em pleno centro da cidade, hoje de madeira, eu acho que não condiz com o nosso município. Quero trazer aqui também uma sugestão ao Executivo, que entre em contato com o proprietário daqueles terrenos que existe de frente à Prefeitura, que estão à venda, existe placa de imobiliárias lá à venda, que talvez entre em contato com o proprietário e faça talvez uma permuta daqueles terrenos. Nós temos tantas áreas ociosas, tantos terrenos ociosos no nosso município, para fazermos ali, de repente, um estacionamento, porque o estacionamento igual da Prefeitura está difícil. Você tem que caminhar, às vezes, 2 quadras, 3 quadras para chegar na Prefeitura. E até porque também fica dentro da área que já pertence quase toda ela à Prefeitura hoje. Vai encostar lá na garagem, lá no outro pavilhão. Eu acho que seria interessante fazer uma permuta daquela área e a Prefeitura, de repente, teria que ir atrás, procurar do dono e fazer essa permuta. Seria isso, senhor presidente? Ô, Saci, posso ter uma parte contigo? Não. Sobre a
a escadaria lá, tu me passa para mim que eu vou dar uma olhada lá com essa Sim, situação. eu posso lhe passar, eu tenho a cópia do meu pedido 2019. Me passa, daí eu vou verificar isso aí, tá? Sim, senhor. Serei senhor presidente, uma boa noite a todos e um bom retorno aos nossos lares. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 21/7/2020, às 18 horas. Boa noite a todos.